Só pra dizer que nesse vídeo esse vídeo é eu e o Lincoln fazendo. Assistindo o vídeo, assistindo o trailer da Dora Aventureira e fazendo uma teoria por cima. Desculpa pela moto. Tá. Pode começar, Vinícius. Eu não vou falar nada desse vídeo. Eu só tô aqui de figurante hoje. É verdade. Pessoal, ó, tô aqui hoje pra falar. Que legal. Que plausível. Uau. E se for tal coisa? Nossa. Tá. Ô Lincoln, tipo, sabe aquela parte lá que ele fala, tipo, você. Cara, revelando minha verdadeira identidade no vídeo. Pior que a gente já faz isso, cara. A gente já faz, só que a gente tanto faz. Tipo, você tá ligado aquela parte lá que ele fala, tipo, você conhece a selva, é parte de você, mas explorar não é brincadeira, se você não olhar para onde for. Você colocar um Pokémon toda hora que eu tiver assim, falando tipo... É um Pikachu, assim. Falando Ah, tá. Tipo, se você pegar no desenho e colocar uma... Tipo, a Dora, já que é a protagonista, e você pegar aquelas figuras que tem, tipo, como se o Raposo, o Botas... Seres mágicos da floresta. A câmera que... A câmera que é alta, mais alta que ela, então é um adulto gravando. E supostamente pode ser o pai dela, entre aspas. Sim. Daí, tipo, tem aquela teoria lá que a Dora é esquizofrênica e autista. Isso nem é teoria, cara. É uma conclusão já direta, tá ligado? E daí, tipo, eu posso dizer que, tipo, que a razão dela, tipo, ficar na floresta junto com a mãe, tipo, não tem muitos amigos, só ter o primo dela da cidade, daí brinca com ela. E fazendo um adendo, e você pode falar um pouco sobre como que é o Diego do filme, como que é o Diego que mora lá, porque o Diego da floresta... Ele é mó alegre, ele é mó, tipo, digamos que ele é compreensível. E ele basicamente fazia resgate de animais. Ele tinha um amigo que era um filhote de tigre, e o cabelo dele era bem maior do que o da Dora até. Exatamente. Pode, tipo, se colocar que o pai da Dora, no filme, ele é apenas um desejo reprimido dela, já que ela nunca conheceu o pai. E daí você colocar, tipo, nessa parte aqui que ela cai aqui, tipo, quer dizer que, tipo, ela, tipo, passou, sei lá, ela chegou uns 12 anos. Só piora. Eu vou deixar. A gente odeia muito esse filme da Dora. Eu vou deixar. A gente não, na verdade, a gente não odeia o filme, a gente só quer falar, mas o filme é ruim, não adianta, pessoal, o filme é ruim. É um filme da Sessão da Tarde. Tá, mas tipo, você pegar essa parte, tá ligado? Vamos supor que essa questão seja, sei lá, os 14 anos dela. E daí, tipo, aqueles conselhos, tipo, que ela tá recebendo do pai, é tipo, por causa que ela tá perdendo as coisas, tá ligado? E daí, tipo, vamos dizer que ela entrou numa depressão. E daí o Botas seria, tipo, como se fosse o objetivo dela. Como se fosse, tipo, a felicidade. E o lance de o Bottas não falar, o que você acha que é? Tipo, talvez seja algo que ela tá perdendo, tá ligado? Como, tipo... Sabe o momento da felicidade que eu falei? Tipo, quando ela era criança, ela era muito feliz, assim, tipo, ela viu um mundo colorido, né? Literalmente. Um mundo colorido. E daí, tipo, ela ouviu o macaco dela falar. E daí, tipo, quando ela foi crescendo, mais, tipo, tudo que ela tinha acabou sumindo. Tipo, o raposo, que ele... Vamos supor que ele virou uma parte dela. Só se ele aparecer no filme, tá ligado? Tipo, lá pro finalzinho, como o vilão, mas... Pode ser que o raposo possa ser aqueles próprios caras, né? Tipo, um deles pode se chamar Raposa. Eu acho provável, do jeito que é um filme da... E assim, tem outra coisa também, outras coisas. Você lembra que a mochila falava? Lembra que ela tinha... O mapa falava. E nesse filme, ela não é guiada pelo mapa. O mapa não fala. Tipo, como que todas aquelas questões lá, que, tipo, aqueles objetos mágicos ficaram parte dela. Agora é tudo que é ela, ou tipo, ou ela perdeu ou ela tem dentro dela. Ela não sente que precisa mais daquilo. E aquelas Star Rides? Star Rides? Ela tinha estrelas que cantavam e ficava dentro da mochila dela. Cada estrela cantava de um jeito diferente, tinha um poder diferente. Cara, eu acho que tipo... Eu sempre pensei que ela fosse algum tipo de personalidade diferente dela,
Porque todas as estrelas é como se fizesse parte dela depois. Só que nunca mais apareciam, entendeu? Eu diria que aquilo lá fosse, tipo, como se fosse os problemas dela. Pode ser? Tipo, que cada estrela é um poder diferente e cada episódio, tipo, ela passava com um tipo de problema diferente pra conseguir chegar nas estrelas. E daí, tipo, aquelas estrelas poderiam ser, sei lá, tipo, como se fosse uma nova... Tipo, como se ela estivesse tentando se reerguer de novo. Agora eu até me perdi o que eu tava falando. Não, tá no assunto ainda. A gente tá no assunto ainda, a gente tá comentando os problemas da Dora. Ah, daí tem aquela parte lá que ela tá olhando pra aquela cidade de ouro que, na minha opinião, pode ser tipo como se fosse um objetivo dela, ou como se fosse uma coisa que ela sempre quis, mas ela não sabia como conseguir. Daí ela, tipo, ela tá buscando, como se fosse como se ela tivesse perdido as esperanças e tá procurando mais um motivo, digamos assim. E daí o pai, entre essas dela, começa a explicar. E daí, tipo, ele fala, não. Eu lembro que eu tinha falado que a cidade de ouro era como, tipo... Sabe essa questão que eu tinha falado? Que o pai dela, esse pai dela não é o pai real? Uhum. Então, a cidade de ouro pode ser como se, tipo, fosse um jeito dela ver o pai pela primeira vez. E por isso que a mãe... Tipo, por isso que ele fala, tipo, não. E daí a mãe dela fala, você não vai. Tipo, por causa que ela sabe o que isso pode causar na Dora. Uhum. E é por isso que durante o filme parece que tudo afasta ela dessa realidade, né? A gente pode até pensar que talvez ela sempre morou na cidade e ela nunca teve, na real, numa floresta de verdade. Ela só idealizou a floresta na cabeça dela. E tipo, pelo que eu posso, tipo, deduzir, tipo, a família dela é bem rica por da educação dela dentro de casa. Uhum. Por causa que, tipo, ela nunca foi pra uma escola. Tipo, mostra no trailer. E outra coisa que a gente pode pensar, se a gente for na linha de raciocínio que ela tem algum problema mental, né? Ela é esquizofrênica e tudo mais. A gente vê o Diego toda hora dando conselhos pra ela, um Diego totalmente diferente quando eles eram crianças, né? E tentando proteger ela, falando, Dora, ó, você não pode fazer tal coisa, Dora. Você já tá ficando adulta, Dora. E por isso que, tipo, se tipo, passar aqui um pouco mais, o pai dela é mais, digamos que jogado, ele é mais louco. Assim. Não parece um pai, né? Parece que o pai dela virou o raposo. O pai dela, tipo, por causa que ele do nada, ele tipo, chega assim, então você vai participar de umas raves, aí você vai se joga. Vai te manda ver. O trailer já desanima assistir o filme, cara. Exatamente. E assim, a gente é muito fã da Dora. Literalmente, a gente tá fazendo esse vídeo porque a gente amava a Dora Shippuden. O Dora clássico foi... Era Dora e seus amigos na cidade. Dora clássico. E tem, não sei se você sabe, tem o Dora Shippuden. Literalmente existe o Dora Shippuden. Eu pensei que era, tipo, só aquele... Não sei se você sabe, tem uma paródia e tal no YouTube da Dora, de anime, mas tipo, tem realmente, tipo, Dora adulto, um pouquinho mais adolescente. Sabe uma coisa que, tipo, eu tava pensando que poderia ser, tipo, da Dora? Era que, tipo, da Dora era aquela paródia. Aquela paródia, eu acho que é... de massinha. Que o... Essa era uma paródia de as estrelas podem ser o remédio. Porque, parando pra pensar, ela tinha todo um trampo pra conseguir as estrelas. Uhum. Só que toda vez que ela pegava as estrelas serviam pra alguma coisa. Uhum. Tipo, fazia ela voar, fazia ela ficar invisível, fazia ela ter algum superpoder. Então, pode ser que o remédio dela fosse essas estrelas. Exatamente, por isso que, tipo, que ela via um mundo mais feliz. Porque assim, eu literalmente... Depois que as estrelas vieram, porque assim, a Dora é aquela coisa sempre linear, sabe? Tinha uns seres mágicos e tudo mais, mas tem um episódio específico, e depois ele ficou consagrado, tipo, todos os episódios ficam a mesma coisa, que ela pega uma dessas estrelas e forma um arco-íris, tá ligado? E faz, tipo, ela ver tudo bem coloridão, assim, ela voa por cima e vai pra casa dela. Caralho. Sabe aquelas aventuras dela? Toda vez que uma aventura acaba, ela pega aquela Starlight, é a única que fica, que se transforma em um arco-íris e ela vai por cima, assim, vendo todo mundo colorido e volta pra casa. Tipo, isso reforça, tipo, a minha teoria de que essa Dora, ela, tipo... A Dora do filme, né? A Dora do filme, ela, tipo, ela chegou a usar tanto remédio que os remédios acabaram, tipo, começando a perder o efeito pra ela e ela desenvolveu uma psicose. Por isso que o pai dela agora, ele vive, tipo, na realidade, entre aspas. Por isso que a mãe, tipo, tenta, tipo, reagir, tentar fazer que a filha não ache que ela tá louca, tá ligado? Mas o
E você acha que a Cidade de Ouro é a idealização máxima dela, que o pai dela existe? Eu acho que é do pai mesmo, tá ligado? Tipo, por causa que, como se ela achasse que ela foi algum erro, na verdade, dele, por isso que ele nunca mais voltou. Então, se ela achar aquele lance do bagulho de ouro, ela basicamente orgulha o pai dela e tudo mais. Uhum. É tipo, como se ela quisesse mostrar o que ela se tornou, tá ligado? Uhum. Porque assim, é bem esquisito mesmo no começo do filme ele falar pra você não ir. Então que ela passou a infância inteira nessas aventuras entre aspas, né? Porque a gente não sabe se ela realmente morou na selva ou se é só coisa da cabeça dela que ela morou na selva. Eu tenho quase certeza que é coisa da cabeça dela. Ela passava o dia inteiro ouvindo Discovery Channel. Não, ela pode ser, cara, que ela, sei lá, você é criança, você vai num parquinho, você acha que é uma floresta, tá ligado? E tipo, ainda mais que, tipo, que eu acho que a Dora, de criança, se tipo, você reforçar essa teoria lá da Star Wars, ser remédio, tipo, eu acho que é remédio ainda, tipo, tarja preta, ainda, tipo, reforçava mais isso, tipo, ela ver um mundo de outro jeito, o mundo que ela tá vivendo. Uhum. E assim, as Star Wars, assim, ela tinha um trampo pra conseguir as Star Wars. E toda vez que ela pegava uma, aquilo meio que facilitava, dava um super poder pra ela. Fazia ela ver o mundo de uma outra forma. É tipo a Lisa quando ela, tipo, ela começa a tomar um antidepressivo. E lendo mais Star Wars, quando ela pegava, cantava uma musiquinha, feliz. Literalmente, deixava ela feliz. Então, assim, pode ser o primeiro efeito, né? Deixar ela feliz, depois tinha um outro efeito. Então, pode ser que ela tomava vários remédios, mas acabava sempre no mesmo, que é aquele do arco-íris. Tem uma abertura da Dora que tem isso. Ela vem chegando no arco-íris. Na verdade, ela chegou, mas ela tá na casa dela. Você vê a casa dela de fundo. Então ela voltou pra casa, entendeu? Uhum. Então, assim, ela tomava sempre um monte de remédio, mas tinha um que ela superava os outros. Tipo, se você pegar nessa questão, tipo, mais pra frente no filme, daí ela, tipo, ela chega na Cidade de Ouro, eu acho que, tipo, na adolescência ela falou, eu não vou mais no psicólogo, eu tô bem. E daí por isso que ela começa, tipo, a entrar mais... Tipo, o Bottas volta, ela chega na Cidade de Ouro, daí tem aquelas coisas totalmente exageradas, aquela flor gigante. Uhum. É como se a realidade ela começasse a perder um pouco de sentido, né? Porque a gente pode ver que quando ela tá na cidade, é tudo linear, tudo parece bem real. E nada das coisas mágicas dela, do Bottas, tipo, nem o Bottas aparece. Então, assim, não vai ter um macaco na cidade. Mas é muito conveniente ele aparecer logo depois que ela sai da cidade. Sequestrada. Logo depois que ela é sequestrada, ele aparece na mochila dela. Então, ele aparece magicamente, Uhum. entendeu? Assim, é realmente uma coisa esquisita. Ele não parece um macaco real. Ele parece uma mistura de mico-leão. Não mico-leão, é um mico com, sei lá, com um mico mutante, basicamente. Por causa que lá não tem como, tipo, sei lá. É assim, se a gente levar em conta, é só um macaco de CGI, né? Mas, só um macaco de CGI. Mas ele não tem proporções de macaco. Não parece literalmente um macaco. Tipo, um macaco usando botas. Falando sério, velho. Falando sério. Depois disso, a mãe dela, tipo, tinha mandado ela pra pousar na casa do primo dela. Por isso que, entre aspas, tem essa viagem. Uhum. E daí a mãe dela vai viajar pra Cidade de Ouro. Que eu tenho duas, tipo, teorias sobre isso. Ou o pai dela tá muito doente, ou ele é um drogado, ou ele, tipo, ou vai ser um enterro do pai dela. Por isso que, tipo, que a mãe isola ela dessa questão, tá ligado? Uhum. Tipo, deve ser isso. E aqueles outros personagens que aparecem no filme, pode ser todos despensados, né? Pode ser tudo da cabeça dela também. Exatamente. Por causa que, tipo, um macaco... Ou pode ser que aqueles personagens eles sejam reais, mas eles estejam na pira da Dora, tá ligado? Eles estão, tipo, no lado da Dora só pra não acontecer nada de ruim com ela. Mas você vê que ela se afasta do grupo, por isso que ela cai dentro do buraco sozinha. Exatamente. Tipo, depois daquela cena lá, aquela viagem, ela encontra o primo dela totalmente diferente, ele virou um preconceituoso, por causa que ele não chega, tipo, e aí, Dora, quanto tempo? Não, ele chega, tipo, você mudou, né? Ele chega fazendo desprezo, assim, olhando pra ela, tipo... Sabe quando uma pessoa é muito mimada dela, tipo, ela vê uma pessoa que ela é a melhor do que... Tipo, que ela é melhor do que aquela pessoa, daí, tipo, aquela pessoa vai cumprimentar ela dela. Olha de baixo pra cima, tipo... Ai, que porra é você? Pode ser que, assim... Ele até que ficava na aspira dela quando eles eram crianças, ele podia achar que era uma brincadeira pra ela. E acabava, tipo, fazendo a mesma coisa que ela. Tipo...
E depois que ele cresceu, ele percebeu quanto ela era meio doidinha. Ou ele não lembra. Ou ele não lembra. Por isso que, tipo, que ele, tipo, tem uma visão de que é, caralho, aquela prima super legal, puta merda, meu irmão. Ela tá vindo pra cá, por isso que ele, tipo, caralho, mano, a Dora tá vendo que ele tá falando com os pais deles. Aqui ou os pais dele, porque não parece. Não. O próprio dos pais dele não aparece. Ele morava, ó, pra você ter uma ideia, no desenho, tem um desenho paralelo, né, do da Dora, que é o Diego, as aventuras do Diego. Que ele não mora com os pais dele, ele mora com a prima dele, em cima de uma árvore. Literalmente, eles moravam numa casa d'árvore. E era isso aí. Essa era a vida dele. Não, eu acho que depois que, tipo, que lançou essa série do Diego, eu acho que ele começou a roubar os remédios da Dora, achando que era... Não, pode ser, porque não tem as Star Rights, né? Porque é tudo mais rústico mesmo. Assim, a gente pode perceber que é uma grande diferença. Mesmo, não tem nenhum ser mágico, isso é importante ressaltar. Não existe, na série do Diego e na série da Dora, tem uma grande diferença, porque na série do Diego não tem nenhum ser mágico, nenhum. Ele só faz os resgates dos animais, que esse é o nome da série. Tipo, o Diego, os resgates dos animais, blá blá blá. Mas não tem nenhum ser mágico, nenhum. A Dora aparece na série dele? Não. Eu acho que se ela aparece, ela só aparece de relance, tá ligado? Mas assim, tipo, coisas, por exemplo, existiu várias coisas durante a série do Diego que podia ser roubado. Mas o Raposa fica atrás das coisas da Dora. As coisas mágicas que canta é só da Dora, entendeu? Toda a questão, tipo, daqueles personagens mágicos é tipo, se for referente a Dora, então isso tipo, pode reforçar mais aquela questão de que tudo é da cabeça dela. É, tudo é da cabeça dela. Porque na série do jogo não tem nenhum momento que parece um ser mágico, se eu não tô enganado. Eu acho que, tipo, até se aparecer a Dora, eu acho que não aparece nem o Bottas direito. Não, se aparecer a Dora, eu acho que literalmente pode até ter o Bottas. Então, assim, o Bottas pode ser uma idealização dos dois. Porque o Diego também tinha um animal que ele sempre carregava com ele, que era um tigre que nem andava. Tipo, se, tipo, talvez seja aquela questão mesmo que eu tinha falado, como se fosse, tipo... sabe aquela felicidade quando você tem, tipo, quando criança, que é absurda? Tipo... Não, não sei não, cara. Não, mas, tipo... Eu entendi o contexto. Mas, tipo, quando você é criança, você é mais feliz. Você tem uma imaginação tão fértil que você não precisa de amigos. E daí, tipo, sobre essa questão dele tomar remédios, também ele, tipo, ele também, tipo, via, tipo, como se fosse um amigo imaginário dele. Assim, ó, uma coisa que eu lembrei agora, que toda vez que tinha um episódio da Dora, que o Diego aparecia, os seres mágicos apareciam, mas ele não conseguia entender, ele não interagia, era só ela que interagia. Então ele só cantava as musiquinhas junto com ela, mas ele não interagia com esses personagens mágicos, nunca interagiu, só a Dora que interagia. Aí, ó, o próprio desenho já dava, tipo, impressão que a Dora é meio maluquinha. Mano, na moral, se esse fosse o objetivo dos criadores da Dora desde o começo, eles seriam tipo, meio que um gênio, digamos assim, mano. Mano, por causa que, tipo, esse tipo, da Dora, tipo, se for nessa teoria, é o desenho mais abstrato possível. É tipo um Coragem, só que, tipo, de uma criança que ela tem vários problemas. E na própria série já mostra, né? Mostra que ela tem esse problema. Tanto que, quando a Dora, ela ficou adolescente, uns 13 anos, que é aquele Dora Shippuden que eu falei, que é a própria continuação mesmo, ela tem várias amigas. E as amigas dela também vão os lugares que ela vai. E meio que elas cantam e vão pro mundo mágico, então todas elas veem seres mágicos. Então, assim, pode ser que todas elas sejam a Dora. Ou todas elas sejam crianças que tenham o mesmo problema da Dora. Ou sejam as Star Whites, né? Eu falo Star Wars porque, assim, é o jeito mais fácil que eu me lembro. Mas eu acho que eles chamavam só Estrela que Canta, né? A Estrela que Canta. Pode ser, tá ligado? Como, tipo, ou fosse as emoções dela, por causa que elas não são... Porque ela tá começando a ficar mais velha, então, assim, pode ser um paralelo. Aquele Dora, tipo, é um paralelo entre o desenho, ela e o filme. Então, pode supor que aquilo é antes do filme. Porque ela já tava pegando uns 13, 12 anos ali. No filme ela tem uns 14, 15, né? Deixa eu ver, eu acho que ela tá, sei lá, uns 16, ela tá no ensino médio. Pode ser. Se bem que o ensino médio começa com 14, né? Depende. Vai que a Dora reprova. Porque aqui no Brasil a gente começa com 18 anos no primeiro grau. Caralho, velho. Tá ligado? Olha lá, olhadinho. Não, tipo, Eu quero ver se colocar isso aí no vídeo. Não, daí chega assim,
Ó, você tá no ensino médio, se controla, caralho. Assim, ele tem uma certa proteção com ela. Isso que é meio estranho. Tipo, é como se tivesse proteger ela de alguma ele coisa. tivesse medo do que acontecesse com ela, tá ligado? Tipo, Ele fica naquela turminha que vai lá na floresta. não, Então, esse é o mais estranho. Esse é o mais estranho, tá ligado? é o Diego, mas ele só aparece no comecinho do filme, mas porra nenhuma. Ela chega lá, seja você mesma. Seja você mesma. E daí do nada, tipo, parece que ela tem uma crise existencial ali na escada e ela fica presa quando ela vai sair. Por causa que, tipo, se você percebeu, a maioria dos motoristas de ônibus, eles decidem quem, tipo, se todo mundo saiu pela quantidade de passos que ele tá ouvindo, tá ligado? Uhum. Tipo, se ele não ouve mais passos, ele falou, beleza. E daí é levado, tá ligado? E daí, isso que reforça a parte da psicose, tá ligado? Tipo, eu acho que ela se sente tão, tipo, ela tá tão com medo que ela, tipo, pega tudo que é de afiado em casa e leva na mochila. E daí, tipo, a professora, como que, tipo, já que a professora nunca viu sequer uma ficha dela, ela, tipo, vai ficar meio que esnobando ela, tipo, você veio de onde? Ó, e a gente pode perceber que ela e o Diego têm a mesma idade, porque ele tá na mesma sala que ela, no trailer. Exatamente. E ele sempre tentando proteger ela, lembrando disso. Ele sempre tipo, olhando pro lado, meio com vergonha dela. Porque ele sabe que ela tem problema. E ele ainda tá puto, tá ligado? É tipo, caralho, velho, vai tomar no cu. E todo mundo meio que, tipo, olhando assim, tipo, com olhares. É como assim, na sala você pode ver que tem alguma coisa estranha. É como se todo mundo soubesse de alguma coisa que você não sabe. Todo mundo olhando pro lado, todo mundo segurando risada. É tipo assim, é como se todos eles soubessem de algum segredo, tipo, soubessem quem ela é maluquinha, todo mundo tivesse quieto, tá ligado? Como se aquela questão de ela poder, tipo, acabar sofrendo bullying, tá ligado? Fosse forçada nessa cena, tá ligado? Por isso que ele tava com medo. Tipo, o Diego tava com medo. E por isso que ele tá puto, tipo, caralho, eu falei pra não fazer essa porra. Pode ser porque, assim, o Diego ele já sabe que ela é maluquinha e tá querendo proteger ela. A minha teoria é que ele tá tentando proteger ela, mas ele, ao mesmo tempo ele tem vergonha dela. É como tipo, os pais dele tivessem chegado nele e falado assim, ó, a sua prima tá vindo pra cá, você sabe como é que ela tem problema, daí você vai ter que, tipo, ajudar ela Na escola. escola até a mãe dela voltar, que você sabe que vai ser meio difícil. Então se a gente pensar assim, que eles avisaram, o Diego pode ter avisado também todo mundo, né? Avisado todo mundo, ó, minha prima tem problema, Tipo, tá vindo aqui. eu acho que, tipo, avisou até a diretora, tá ligado? Dela fala da selva. Da selva. Eu vim da selva. Essa selva pode... O que você acha que pode ser essa selva? Você acha que é uma selva mesmo? Porque eu não acredito que ela nunca esteve em uma selva de verdade. Eu acho que a selva é como se fosse, sabe aquele o lugar feliz, tipo, que ela passava tentando, tipo... Tipo assim, era um lugar onde ela era tanto que ela era feliz, tanto que ela tinha, tipo, aqueles problemas dela. É como se, tipo, a selva fosse como, entre a casa dela, como se ela retratasse a selva como a casa dela. Refúgio, né? É um refúgio, tipo, fortaleza da solidão. É feita de cristal. Exatamente. E daí, tipo, vai as excursões. Mano, tem uma teoria bizarra sobre o que, tipo, acontece. Daí, tipo, vem um grupinho assim, nem tem um Diego. Você olha, nem tem um Diego, assim. Não tem Diego. E daí, tipo, do nada, assim, tipo, parece que... Ok, a minha teoria é que, tipo, que a Dora, tipo, sei lá, naquela... Entre... Tipo, na época lá do Dora na cidade, tipo, eu tenho uma teoria muito bizarra de que ela, tipo, ela foi abusada. E daí por isso que, tipo, rola essa cena, tipo, dos caras sequestrando ela e colocando tipo, trancando ela. Como se, tipo, ela tivesse sendo... Ela, do nada, ela teve uma crise, daí ela começa, tipo, a ter uma psicose de que aqueles caras que estavam ali, eles estão ainda perseguindo ela. Dessa questão, eu diria que pra ela puxar uma faca é como se ela estivesse com medo e tentando se defender. Por isso que ela trouxesse aquelas coisas afiadas. E daí, esse cara que aparece seria o professor, por causa que, tipo, aqueles alunos que estavam com ela, eles teriam, tipo, ficado com medo daquilo e falado pro professor. Daí o professor, venham comigo, vocês estão seguros? Ele encerra a excursão e leva todo mundo pra escola de volta. Ele começa, tipo, a falar com o diretor, tá ligado? Tipo, Então ele começa, como no filme eles sequestram o pai dela, então pode ser que eles estão começando a falar dos problemas dela. Exatamente. E daí, tipo, eles estão falando assim, a gente sabe dos seus problemas, mas, tipo,
E daí ele, tipo, começa a falar com ela, e daí, tipo, por isso que começa aquela questão lá do remédio. Tipo, ele fala assim, tipo, eu sei que, tipo, ela falou que você parou de tomar os remédios, e daí, tipo, tá ligado? E daí depois que ela começa, tipo... É, parecia que ela foi exagerada. Depois o Bottas aparece. Tipo, como se ela tivesse sido, tipo, depois Dopada. da direção, ela foi jogada pro psicólogo de volta. Daí o psicólogo receitou mais, tipo, os remédios pra ela. E daí, tipo, ela começou a ter esses delírios de novo. E por isso que, tipo, começa essas É questões... porque vocês veem que ela tava com um grupo de pessoas, depois ela se afasta do grupo de pessoas e o que acontece? Ela cai num buraco. Tá ligado? E daí, tipo... E o Bottas fica bem mais destacado. O Bottas é bem mais O destacado. Bottas é um deus ali, por aí. De certa forma, né? E daí, tipo, se eu não me engano, ele fala, tipo... tipo, não tem problema nenhum aqui nesse lugar, não vai acontecer nada. Daí, tipo, ele começa, tipo... Como se aquilo tivesse acontecido, como se ela estivesse sendo um ataque, tá ligado? De pânico. Tá ligado? Daí ela desmaia, daí ela vai pro psicólogo de novo. Daí o Bottas aparece. Magicamente na bolsa dela. Magicamente, sem a menor coincidência. E daí, tipo... Sabe aquela questão da psicose? É uma cena maravilhosa aqui. Vou até perguntar isso aqui. Calma. Tá ligado? E daí, tipo, no bagulho da psicose, ela começa a se sentir mais julgada por isso. Por causa que, tipo... Abraça o Bottas como se... tipo, como se... Depois que ela voltou, tipo, pro psicólogo, ela, tipo, o psicólogo... Tipo, ela começou a acreditar no psicólogo de que tudo ia ficar melhor de volta, tá ligado? Por isso que começasse a tomar os remédios. por isso que o Bottas voltou simplesmente no foda-se. Como se ela tivesse, tipo, voltando a ter um objetivo, tá ligado? E lembrando que nessa parte aí que ela já tá explorando a floresta, o Diego tá lá, todo o tempo. E o Diego nunca apareceu ali. Tipo, se talvez, então, o Diego, ele começou a acompanhar ela, tá ligado? Então, a minha teoria é que, assim, nenhuma daquelas pessoas existe de verdade. É só o Diego acompanhando ela, pra ela não, sei lá, ela não se machucar, ela não ter problema. Depois quando aquela cena que ela cai no buraco, ela se afastou do Diego, entendeu? Então, assim... Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, tanto no mundo, tanto na psicose dela, quanto no mundo real mesmo. Como se ela tivesse, tipo... Ela se afastou do Diego, daí ela teve... Ela ficou com um melancolismo tão forte que ela tava tentando pensar em suicídio, tá ligado? E ela vê os objetivos dela, né, que é aquele negócio lá da Cidade de Ouro, tenta conseguir e não consegue. Tipo, dela, tipo, ela... E ela olha pro Bottas tentando, tipo, uma ajuda, como se fosse uma ajuda. E o Bottas, ele olha pra ela e vê se ela tá bem, tipo, você vai desistir? Mas afinal, o Bottas é herói ou vilão na história? O Bottas, ele é tudo que ela deseja, tudo que ela ainda tem de... Um desejo, tá ligado? Tipo, como se o Bottas fosse todas as coisas que ela queria desde criança e sempre amou ter, como tipo, se ela amasse, tipo, ficar, tipo, viver quando a mãe tá junto, dela ficar lá, tipo, junto com ela, passando um dia com ela. Por isso que, tipo, se não me engano, sei lá, tem aquelas vezes que só a mãe dela e o Bottas vai junto com ela pra falar com a mãe dela. E o Bottas, ele, tipo, se você notar na... Falando do desenho já, né? Eu já tô falando do desenho, tipo, tá. se você notar no desenho, o Bottas, ele é literalmente o bicho mais feliz do que tem lá, tá ligado? O Bottas no desenho é como se fosse o guia espiritual dela, literalmente. Como se fosse, tipo, como se ele estivesse lá só pra não fazer ela ter medo, digamos assim. Como se fosse uma companhia, que assim, uma criança largada sozinha na floresta, né, mano? Assim, nossa, caralho, agora eu posso pensar uma coisa, tipo, entre aspas, vou abrir um parênteses, tipo, talvez, tipo, nessa questão dela se perder na floresta, tipo, rolou aquela questão, aqueles caras lá que, tipo, aquela floresta, é claro, tipo, rolou, entre aspas. Tipo, rolou aquela questão lá que eu tinha falado, tipo, daquele trauma lá, que a Dora foi abusada. Por isso que, tipo, demora, tem uma pausa gigantesca. Entre a Dora clássica e a Dora Shippuden, tá ligado? Tipo, daí os problemas aumentaram, por isso que as pessoas aumentaram, tá ligado? Porque assim, se a gente for parar assim, pra ver quantas pessoas realmente são reais, vai ter a mãe dela, os pais do Diego, o Diego e é só a Dora. É sério. Mas todas as outras pessoas,
ou são idealizações ou são medos causados pela Dora. Ou são, tipo, uma fantasia, tipo, como se o professor dela fosse tipo, o psicólogo dela fosse um aventureiro, tá ligado? É. Ajudando ela nos problemas, né? É, como se, tipo, se confiasse nele ao ponto de entregar a vida, digamos assim. Tá, e tem algum ponto final, algum ponto específico que você quer ressaltar? Tipo, daí, essa questão de ela tá em depressão. E daí, tipo, por isso que ela sente que ela tá assim, tipo, começa a vir a água e ela sente estar se afundando. Ah, é, porque tem uma parte daí que vem vários problemas, né? Tipo, Uhum. pra você alcançar a cidade de ouro, daí tem várias armadilhas, tipo, os problemas dela sendo como ressaltados. se estivesse voltando, tipo, ela abraça o Bottas, daí vem, tipo, fogo, tipo, escuridão, água e, tipo, o fundo do mar. E daí, tipo, ela tentando se voltar, ela tentando se, tipo, se libertar, ficando bem, tá ligado? E daí, tipo, como se ela estivesse, tipo, superando uma crise, digamos Sempre assim. tentando alcançar a cidade de ouro. É, e, tipo, por isso que ela tá sempre mais, tipo, lutando, tá ligado? E daí isso aqui, talvez seria, sei lá, tipo, como se um cara estivesse gostando dela, tipo, esse cara, tá ligado? Por causa que ele fala, ela é tão maneira. Ou coisa da própria cabeça dela mesmo, né? É, e tipo, tipo, dele fala, estamos seguros. Daí, tipo, ela começa a ter mais crises. Aí que começa, tipo, aquela queda do filme. Aquela queda, tipo, de... Realidade, né? É, Tudo começa a ficar mais esquisito, assim. É, por causa que, tipo, estamos seguros? Não estamos, não. Dele começa... Dora, Chicoto. Dora e a cidade perdida. Tá, e você quer falar sobre o círculo, né? O círculo que tem um Bottas e parece muito o raposo, literalmente é o raposo. É o raposo, velho. É, tem o raposo no centro, que você falou poderia ser a sexualidade dela, a vida adulta dela sendo explorada. Eu ainda acredito que é a sexualidade dela, por causa que, tipo... É uma coisa ruim dentro dela, né, que ficou ali no centro, e o Bottas em volta do... O Bottas como se fosse, tipo... aquilo que impede ela de, digamos que... se soltar, tá ligado? O Bottas, ele é o vilão e o... mocinho. É. Ele é o vilão e o mocinho, porque assim, a gente vê que a Dora, no filme, o Bottas não aparece. Ou o Bottas não, o Raposo não aparece. Pelo menos a gente, pelo menos até onde no trailer. É, eu acho que provavelmente ele vai, sei lá, ser o líder da gangue, ou ele vai estar junto com um cara em cima do... É. Porque assim, e se a gente ressaltar aquele problema que ela foi estrupada, não pode ser que o próprio Raposo pode ser essa figura que estrupou ela. Uhum. E a figuratividade... Por isso que, tipo, a máscara, tá ligado? De bandido, né? Uhum. E o Bottas tá cercando o Raposo, então é como se aquilo estivesse dentro dela e não conseguisse sair. É, tipo, como se ela tivesse tanto medo daquilo que ela tá tentando se defender de si mesma, tipo, se limitar. Ela tem medo de si mesma, basicamente. Uhum. Soltar esse lado dela que foi violentado, né? Uhum. Beleza, é isso? Eu acho que é isso. É isso? Beleza. Eu vou deixar assim encerrar o vídeo, né? Da última vez fui eu. Então tá, cara. Só deixa eu colocar um ponto no fundo. Se você pegar todos esses pontos que a gente falou em 40 e poucos minutos... Ah, normal. Às vezes a gente grava 1 hora pra, sei lá, 13 minutos. É, tipo, se você pegar todos esses pontos, tipo, a gente pode concluir que o filme da Dora... Tipo, a Dora em si, tipo, a obra Dora... A obra inteira, né? Desde o filme, desde todos os filmes, ó. Desde todos os filmes, desde toda a animação, desde o filme live action, tipo, é a obra mais abstrata que já foi criada por enquanto. E que a gente não sabe, né? Se foi realmente uma coisa criada pra criança com assuntos tão estranhos, né? É, pior que já, tipo, teve muito desenho assim, tá ligado? Teve. Só que é estranho porque é um desenho de uma mina que vê um mundo mágico, fala inglês. E olha pra um lugar que não existe nada. Não existe nada. E sempre lembrando que o mapa, ele... Você pode estar... Tá. O mapa, ele sempre deu um mapa muito pequenininho pra ela. Como se fosse literalmente um parquinho, tá ligado? É, tipo, eu acho que, sei lá, um mapa da casa dela, digamos assim. Pode ser, porque assim, é sempre a mesma coisa. Ó, uma floresta gigantesca, é sempre a mesma coisa. É, tipo assim, tem uma parte que tem uma árvore, tem uma parte que tem um celeiro, tem um laguinho. E daí, vamos para onde? E daí, tipo, sempre o Raposo aparece. E quando o Raposo aparece, o Bottas, ele fica, tipo, puto, tá ligado? Tipo,
vou te quebrar num soco. Eu vou te quebrar todinho. Fala mal do meu Free Fire. Fala mal do meu Free Fire. Tá. Então tá, eu acho que é isso, gente. Essa aí é a teoria mais plausível sobre Essa droga. é a teoria. Eu fiquei figurante, você pode ver que eu deixei o Vinícius falar, né, nessa vez. Pior, Eu sabe que interrompi você muito. eu acho engraçado por causa que você falou, ó, eu vou ficar só. É. É. E daí, tipo, Daí tu ficou. Tu entrou na teoria, tá ligado? Não, é assim, é que eu tenho dificuldade. Eu tenho vergonha de me soltar, pessoa. Beleza, da última vez eu encerrei o vídeo, mas o Vini encerra dessa vez. Então é isso, pessoal. Quem quiser, Compartilhe e se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo. Um soulplay e tal. Parada é genial. Parada genial. Ai, caralho. Vai, você quer falar sincronizado? Nossa, esse é meio gay, né? É meio gay, vai. pessoal, Se inscreve no canal. pega no meu Beleza, A gente falou. beleza. Falou aí. Falou, velho. Não esquece, hein? Passa o zap lá da sua avó. Não, já pedi isso, né? Ah, pediu, mano. Passa o zap da sua tia.